Bem-vindos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse seu melhor podcast desse Brasil. Eu esqueci de falar o melhor pior, mas... você já tá de casa, já sabe. É o melhor? É o pior? É o... Alguma coisa. Belchior? A banda? Uau. Brasil. É... Sou o Dead, bem-vindo de volta. Eu sou o seu anfitrião Dias, esse é o seu anfitrião Deads, e nós também temos o Dan, seu anfitrião. Senhores, como estamos? Tranquilo, com preguiça, 3-0 contra o Haiti, tamo bem, eu diria. É isso aí, 3-0 Haiti. Agora, ó, lembrando, Cabo Verde, Brasil, final, pô. Cabo Verde, vozinha na veia. Cara, eu vou ser bem honesto, eu tô Cabo Verde ou eu quero a Somália na final com o Brasil. Eu não quero nada dessas balelas de Espanha, Portugal, ok? Brasileiro tem que ser anti-europeu. Isso aí. Que isso. Isso aí. Eu quero a destruição, minha agenda é a destruição e a obsolescência de todo o futebol europeu. Eu quero a Meu Deus. a descentralização do futebol europeu, pra sempre. Isso aí. Eu quero problemas sempre. Eu quero problemas sempre. Eu quero paz. Mas tô nesse vibe. Eu tenho que lembrar, mas teve um cara no Polymarket. Ah, eu tô ligado. Sim, que ele tipo... Eu não sei se foi em dólar ou real, mas não importa, os dois são bem grandes. Ele tipo apostou basicamente tudo que ele tinha, que eram uns 400 mil contos, que tipo a Espanha ia empatar com Cabo Verde. E ele agora, tipo, virou um multimilionário, 5 milhões. E teve o cara que... é o cara que... Esse é o cara que deu sucesso, sei do cara que deu errado. Oh boy. Nossa. Teve um cara espanhol, não me falha a memória, que ele apostou 1 milhão de euros, não me falha a memória. Eu preciso sempre fazer não falha a memória, porque eu escutei isso muito recentemente. E, bom, ele apostou na vitória da Espanha. A Espanha não ganhou. Isso aí, tem que se ferrar, pô. Oxe, O vídeo torcer pro europeu, na minha presença. O vídeo do cara jogando... Ele tinha um bom motivo, sabe? Ele apostou muito dinheiro. Aí até qualquer um eu ia torcer se eu apostasse dinheiro nele, tá doido? Eu não, pô. Não gosto de europeu. Calma aí. Isso é uma palavra forte, né? Não é desgosto nem xenofobia, é só... Cara, eu quero problemas, eu quero caos. Nada mais justo. Isso aí, vocês estão no domínio há tempo demais. Tá na hora do centro do futebol virar, sei lá, pô, qualquer lugar. Assim, volta pra América, vem pra América Latina, vai pra África. Volta, você quer dizer, porque nós ainda somos o único país que é penta. Sim, mas a gente, tipo, quando a gente ganhar o Hexa, aí eu, tipo, começo a dar esse tipo de papo de novo. Justo. Quando a gente ganhar o Hexa, ok? Quando? Justo. Mas mesmo assim, porque, pô, a gente cresce esse jogador aqui, depois a gente manda eles pro Real Madrid, pro Arsenal, pro Bilili, pô. Não, pô. Tem que, tipo, ir pra um time brasileiro e virar campeão do mundo, desde que esse time não seja... Ele que tem que enviar jogador. Não, mano, pera. Não, calma lá. Vamos com muita calma agora, Deads, porque eu não quero morrer. Temos que fazer a coisa sensata. O Dead falou algo inconcebível na língua portuguesa, então tem que ser censurado. Temos que cortar essa parte. Isso aí, ninguém nunca vai saber qual time brasileiro eu xinguei. Isso aí. É um mistério. Bote no comentário qual time você... Bora lá, engajamento. Engajamento, qual time você acha que eu xinguei? Eu realmente estou curioso para saber, vai dar muita briga aí, quem sabe. Mas vamos lá. Assunto de abertura, Dan, correto?
eu diria que essa semana foi tanto muito tumultuada como meio tranquila. Então a minha notícia é eu diria, bem simples. Aconteceu, se não me engano, na quinta-feira, ou foi sexta-feira. Eu estarei falando, me introduzir primeiro. Estarei falando hoje do presidente, como minha mãe chamava, o presidente da camisa verde. Eu não sei se é muita referência, porque hoje em dia ele não usa mais tanta camisa verde. É o presidente da Ucrânia. o Volodymyr. Se não me engano, minha mãe fazia piada aqui por, acho que, os primeiros 2 anos da guerra, e ela só via ele de camisa verde. Ela chamava ele o cara de camisa verde. O cara de camisa verde. Tem que falar que Volodymyr não é um nome fácil de falar em português, se você tiver, sabe, meio distraído ou não entender o que falou na hora. Mas, também Zelensky também é mais fácil, eu diria, mas na hora de escrever é complicado. Mas enfim. Ele, na quinta-feira, se não me engano, para sexta-feira, fez um pedido bem diplomático para o vizinho dele, que ele não gosta muito. Então você pensou que era o vizinho grandão? Não, é o vizinho pequeno, o de cima. Chamado, não sei se vocês vão saber o nome do país, onde fica, é o Belarus. Bielorrússia, basicamente. Ele informou, de forma bem direta, que há certos equipamentos em torre de rádio, certos locais da Bielorrússia que dão informações para drones russos que aparentemente vão e atacam cidades ucranianas. Então ele fez um pedido bem simples. Tire isso do seu país, ou eu vou tirar por você. Mano, por que ele tá querendo comprar problema, velho? Ele já tá tudo ferrado. Se eu não me engano, ontem mesmo, sábado, ele acusou movimento de tropas russas dentro da Bielorrússia. E pediu, dizendo, eu já lhe avisei uma vez, tire esse equipamento daí. E também tropas russas não deviam estar no seu território. Agora, sabe, se for de um contexto meio aberto, amplo, você também entenda, pô, uma guerra tá sendo ameaçada por isso. Faz sentido até. Mas o russo tem um motivo bom. Ele tem uma desculpa boa pra estar no território da Bielorrússia e está fazendo o que eles quiserem lá dentro com o exército dele. Você sabe dizer qual é, Ded? Eles estão em guerra? A Bielorrússia é... Bielorrússia basicamente pertence à Rússia? Eu puxaria isso no máximo. Não tá mentindo, não é uma simplificação tanto certa quanto não tão certa, mas ele deduziu bem. Eles têm uma aliança militar que qualquer coisa militar que a Rússia quiser, ela pode colocar na Bielorrússia, e a Bielorrússia pode também fazer o mesmo com a Rússia. Eles também fazem frequentemente exercícios militares entre os dois exércitos, então não tem nenhum problema eles fazerem isso, até legalmente visto como sem nenhum problema. Ok. Então, há o pedido estranho, então. Por que ele está pedindo para ele tirar esse equipamento da Rússia? Ele argumenta que está sendo utilizado para atacar civis ucranianos. Um problema ruim isso, mas a Bielorrússia pode fazer isso. Ela pode botar o equipamento dela onde ela quiser, porque eles têm o tratado de aliança, então não tem problema aí. Eu também queria apontar para entender o quão estranho eu vejo essa situação, porque ao longo dos último 1 ano e meio, 1 ano, 6, 7 meses, ocorreram dezenas de ataques de drones ucranianos em São Petersburgo, vamos dizer assim, no Rio Báltico, vou chamar Rio, mas é mais um lago Báltico, regiões que a Ucrânia não tem acesso. Mas, por coincidência, certos países declararam: não, o Ucrânia não pode usar meu território para jogar drones na Rússia, sem problema. Estônia, Látvia e Lituânia. Os 3 falaram: pode usar o meu território, fique à vontade. Não falaram disso literalmente, mas drones e os soldados ucranianos estão nesses países jogando drones e bombardeando a Rússia. Até que, semana passada teve um drama que um drone ucraniano foi supostamente desviado da rota e caiu e explodiu um pedaço de uma refinaria da Látvia. E sabe quem a Látvia culpou? Obviamente foi a Rússia. Porque quando um drone estrangeiro da Ucrânia cai no seu país, a culpa não é da Ucrânia.
é uma situação estranha dele pedir isso, sendo que ele está fazendo basicamente a mesma coisa por outros países, por outros métodos. Então, tá uma situação, eu diria, meio tensa, porque não sabendo como a ameaça foi feita, ele deu um prazo também de 1 semana. Então, daqui a 1 semana vamos ver se a ameaça dele foi verdadeira ou não. Eu não argumentaria se ele vai fazer alguma coisa contra a Bielorrússia, mas eu não vou impedir. Para mantermos em mente, nessa situação específica, que a Bielorrússia tem um exército de quase 100 mil soldados. Vamos esperar que nada de ruim aconteça nesse caso. Isso era uma notícia que eu queria trazer mais, que o ataque do drone da Ucrânia está dando muito problema, tanto para a Rússia quanto para o país europeu, mas eu vou deixar a notícia mais curta, já que o que aconteceu foi esse incidente específico, e que também acho que tomaria muito tempo, também desviaria um pouco. Sim, entendi. É um caso de regras para mim, mas não para você. O que, tipo, eu até entendo em certo ponto, porque a Ucrânia é o país menor, o país mais fraco, tá completamente dependendo dos outros para, tipo, aguentar essa guerra que tá, tipo, durando há 4 anos. Só que é só hilário, pô. Já tá no quinto. Já vai entrar no quinto. É só hilário. Pois é. Porque é só tipo, de todas as reações que você pode ter, tipo, o seu inimigo usar a mesma tática que você. Belarus. Eu diria também que a pior parte nesse caso é que eles estão fazendo essa estratégia há anos. E honestamente, só agora que estão sendo dados conta é que eles estão reclamando. Aí é mais. Como você começou, é mais complicado você se defender, eu diria. É o famoso, eu vou te bater e eu vou reclamar se você começar a me bater, sendo que eu tô te espancando há 2 anos. Pô, você começou isso já tá fazendo muito tempo, não tem como não, parceiro. Cara, aquele esquema, sei lá, é guerra, sabe? Sim. Tipo, acho que ninguém quer, tipo, que um Estado independente, né, o Ucrânia, tipo, seja ocupado pela Rússia, mas meio que não rola, vai. Se você é tipo você usar drone e, tipo, ficar bravo quando a Rússia usa drone de volta, sabe? Não rola. Eu acho que, tipo, o cara não devia puxar briga quando ele já tá, tipo, com as mãos cheias, mas isso é só engraçado de pensar. Então, o que eu me impressionei com esse incidente é que ele tá tecnicamente ameaçando outro país, sendo que ele não está numa posição boa para ameaçar outro país. Eu acho, sei lá, talvez eu possa estar dando crédito demais pra pessoa. Talvez seja uma maneira de puxar a Belarus pra guerra, pra, tipo, puxar aliados europeus, obrigar a entrar na guerra junto. Eu diria igualar o placar. É uma estratégia muito arriscada, mas eu diria que é complicado, já que se você fosse pegar um alvo para fazer isso, a Bielorrússia, como tem a tratado militar, não teria muito sentido a OTAN interferir. Agora, se for outro país, eu poderia mencionar aqui, mas acho que teria notícia. Acho que teria mais sentido, já que outros países que ele poderia atacar, que tem a filiação russa, não tem uma aliança, então ele poderia provocar mais a Rússia. Agora, um que já tem, acho que não vai fazer muita diferença para ele, não. Tirando só dar mais problemas agora. A minha, em geral, é só isso, mas sejamos honestos, estamos aqui para notícia de verdade. Agora, vamos lá, Ded, dê a nossa Sim. Todos vão saber o Tratado de Paz, né, do Strait de Hormuz. Nossa, Tratado de Paz com o Irã foi assinado. O Strait de Hormuz está aberto. Finalmente tem petróleo. O dólar voltou a explodir por alguns segundos. E parece que agora, né, o mundo saiu da crise, gente. Tá todo mundo ok. Ei. Tá. Vamos lá. Eu vou passar aqui o básico do tratado. Como a gravação do episódio atrasou um pouco, a gente conseguiu os pontos do tratado, porque o tratado foi revelado sexta. Eles falaram que ia ser assinado na sexta, em Versalhes, só para tu saber a ironia, mas a gente sabe. Mas vamos lá.
Primeiro, Irã vai poder manter seu poder militar. Segundo, foi prometido ao Irã essencialmente 300 bilhões em... Eles usam uma palavreada interessante de tipo investimento e tipo fundo e blá blá blá, mas eu vou tipo descrever do jeito que é. É um fundo de tipo reparação. Os caras estão tipo só dando dinheiro para eles, 300 bilhões. E o mais importante, eu vou te perguntar para vocês dois sobre o Estreito de Hormuz. Um dos pontos era abrir o Estreito de Hormuz. Uhum. Agora eu vou perguntar: você acha que taxas vão ter que ser pagas para passar pelo Estreito? Vão. Bom, querendo ou não, vão ter que ser pagas. Então, eu adoraria que não fosse, mas vão. A resposta é não, mas sim. Por quê? Claro. Porque é assim. No tratado, deixa-se ilegal a cobrança de taxas para passar no Estreito. Mas o Irã está permitido a cobrar taxas de manutenção. Ou seja, eles estão cobrando taxa. Uhum. É só eles argumentarem que para você passar tem que ajudar na manutenção. Então, não tá errado. Exatamente. Então, vamos lá resumir essa linda história de amor, minha gente. O cara começou uma guerra, o cara tipo viu um PowerPoint do Bibi, do Netanyahu, os dois acharam que iam conseguir ganhar uma guerra em menos de 2 dias. Claramente, esse não foi o caso. Como tipo literalmente todo mundo de todos os lugares dos dois países falaram que isso não ia acontecer, não ia ser uma guerra de 2 dias. Irã fechou o Estreito e agora, depois de mais de 100 dias, uns 4 meses, com o Loirão admitindo ao vivo que estava todo mundo atingindo as reservas de petróleo, que o mundo ia entrar em colapso econômico, que é verdade. Irã essencialmente provou que eles podem só fechar o Estreito e conseguirem o que quiserem. Eles têm agora a liberdade de eles vão ter reparações pagas, 300 bilhões de dólares investidos. Eles não têm mais as sanções. O dinheiro congelado deles está essencialmente não o dinheiro, mas os recursos congelados deles que eles tiveram nas sanções vão ser descongelados e dados de volta. Eles vão ter a capacidade de continuar tendo suas forças militares. Eles vão poder cobrar a taxa de manutenção para pagar o Estreito. Tá literalmente todo mundo no país, no Irã, achando que é uma vitória. Eles mantiveram o regime, porque quem tá mandando é o filho do Ayatollah, que é basicamente o Ayatollah, só que ainda mais Ayatollah. Todo mundo, nos Estados Unidos tá achando que isso é uma desistência, uma perda. O Loirão tá falando, não, é uma vitória, a gente ganhou. E quem falou que a gente perdeu só está com inveja. E é isso, pô. E a América, essa foi a segunda pior perda de uma guerra estadunidense da história. Só em segundo lugar, porque diferente de Vietnã, os Estados Unidos arregou antes de mandar tropa pra caramba lá. Também, mas é porque eles arregaram bem mais cedo. Eles começaram... De novo, não tô defendendo. Eles começaram a guerra por nada, não ganharam nada, estão perdendo tudo, provando que a força do Irã e provando, o poder do Estreito.
mas eles não, tipo, eles não continuaram torrando, eles não usaram, né, a falácia de, tipo, de gasto, né, a gente gastou demais, a gente vai ganhar. Não, é basicamente isso, eles arregaram cedo, é só por isso. E questão é que eles já... parte. A questão é que eles já torraram grana pra cacete nisso, né? Sem contar, vamos lá. 30 bilhões, chegou a um ponto onde estavam gastando 30 bilhões de dólares por dia na guerra, que dinheiro já gasto, sem contar o dinheiro de reparação, os investimentos futuros, mas essencialmente se destruindo pelas décadas futuras, sem contar, tipo, o dano que o Estreito Fechado vai causar futuramente. A outra coisa é que Israel, sendo Israel, obviamente não aceita isso. Eles ainda estão, tipo, no esquema deles de... Mano, a gente vai ganhar. E porque, tipo, o objetivo deles é diferente, né? O objetivo dos Estados Unidos é, tipo, manter dinheiro, petróleo e, tipo, manter suas ambições no Oriente Médio ativas. E Israel, basicamente, é uma dessas ambições. A de Israel, no caso, é, tipo, o domínio a grande Israel, o domínio do Oriente Médio. E eles, basicamente, não, esse acordo de paz não conta pra gente, a gente vai, tipo, bombardear o Líbano, nada que vocês falarem vai parar a gente vai continuar bombardeando o Líbano. E eles realmente continuaram bombardeando o Líbano. E aí é que eu não sei te falar se isso vai dar não, porque um dos pontos do acordo é que, tipo, ataques no Líbano iam parar, e acho que esses ataques contavam Israel. Israel, tipo, antes, durante e depois da assinatura de paz, eles continuaram bombardeando o Líbano. E eu acho que, tipo, eu tenho que até checar, será que tipo, o Irã reagiu e, tipo, fechar no estreito? Sim. Nossa, já passou. Sexta-feira eles assinaram, Israel bombardeou o Líbano, e o estreito está fechado de novo. Eu pergunto aqui já, eu poderia elaborar em alguns pontos que você deu aqui? Você pode. Eu só antes de você coisar, eles assinaram um acordo em Versalhes. Eu ia fazer até referência já. E Macron, tipo, sugeriu. Eu entendi isso em indireta, cara. Cruel, mas muito engraçado. Vocês vão saber que o Macron tem um pouco de humor dentro dele. Meio sombrio esse humor, mas ele tem. Pois bem, como eu tô acompanhando essa situação com mais detalhes, eu vou dar adicionar algum contexto aqui para entender o quão delicada a situação é. Infelizmente, Ded, o que foi assinado, tecnicamente, não é um tratado de paz. É um memorando de entendimento. Esse documento funciona como: eu reconheço o que você precisa e quer pra gente acabar o conflito. E também reconheço que eu posso, se eu quiser, fazer o que você está pedindo de mim, e vice-versa. Por exemplo, o que você falou, o Estreito de Hormuz, o Irã quer que você pague taxa. Por exemplo, o que está assinado, já vou dizer, o que está assinado é que o Irã não vai cobrar taxa nos próximos 60 dias. É o que está assinado. E como você falou, com a manutenção eles vão cobrar de uma forma ou de outra. A questão é, passou os 60 dias, que não está sendo tratado de paz até aquele ponto, não acabou a guerra naquele ponto, eles estão, em teoria, legalmente autorizados a cobrar a taxa sem nenhum problema. Não há nada para impedir eles. Eu já vou adiantar isso. Mas vamos lá de passo a passo.
como você disse mesmo, uma das condições para esse memorando sequer ser assinado e respeitado pelo Irã, tinha que ter um cessar-fogo absoluto na frente entre o Líbano e Israel. Agora você pergunta, não, mas Israel não seria louco para quebrar o tratado que tá tendo agora e atacar o Líbano? Pois é, só tem um problema. Eles já não fizeram isso uma vez? Não, o problema não é apenas... Não, eles estão fazendo, mas o problema não é apenas, sabe qual é? Israel não assinou nada. Se não assinaram nada, em teoria, eles não estão sujeitos ao tratado, de acordo com eles. Eles não querem, pô. Eles, tipo, eles estão bombardeando o Líbano não porque eles, tipo, acham que eles são... Quer dizer, eles acham que eles são... É porque eles querem, tipo, forçar os Estados Unidos. É só... Cara, você acreditou no meu PowerPoint, pô, tu não vai embora, não. Não, Bibi, eu vou sim, eu vou assinar, eu não aguento mais, você é um psicopata, essa guerra destruiu minha carteira. Aí ele, eu vou atacar o Líbano. Olha, fazer de novo, ó, mortal protesto. Aí, para, Bibi, para, não. Eu assinei o papel, Bibi, olha o papel. Não, pô, a guerra aqui é pra sempre. Os caras são ops, eles são oponentes. Op uma vez, op pra sempre, pô. Viva Grande Israel! Vamos voltar pra ser. O complicado já está aí. Por exemplo, ao assinar esse papel, o Loirão cometeu um problema. Tem muito aí dentro que ele não percebeu ainda, ou ele, coisa que ele tá dizendo não tá condizendo com o que ele assinou. Se ele assinou, ele concorda automaticamente. Quando ele assinou, e tá dito que tem que fazer cessar-fogo, agora quem é responsável por fazer cessar-fogo na parte de Israel é diretamente os Estados Unidos. Eles são agora responsáveis pelo não cessar-fogo que tá acontecendo agora e o ataque de Israel contra o Líbano. Agora é culpa deles, de acordo com a lei internacional e o que tá no tratado. Se eles não conseguiram cumprir isso, a culpa é diretamente deles. Tem um problema já aí, porque eu normalmente não sei porquê, a gente teoriza porquê, mas eles não estão conseguindo fazer Israel simplesmente não fazer o que eles querem. Tipo, eu acho que eu sei porquê, mas obviamente não sei de Israel. Sim, honestamente, tem muitas teorias, tem muitas bem convincentes, eu diria, mas honestamente não dá pra saber o porquê. No momento, o exato porquê. Só vai dar pra saber depois, quando esse negócio inteiro acabar, eu imagino. Outro problema que tem, como você me disse, o que vai ser pago é, vamos dizer assim, você referenciou Versalhes. Para pessoas que não são nerds de história como eu, sim, é uma perda de tempo, mas é legal ser nerd de história. Peraí, eu ensino uma pausa aí. Você não precisa ser nerd de história, você só precisa ter prestado atenção na droga da aula de história. Caraca. É um negócio bem óbvio, mas vamos dar um... Explica aí pros coleguinhas. Sim, é uma coisa assim. Em 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano perderam a guerra. Não, outros países, mas esses três perderam a guerra. O que foi tratado no final da guerra para acabar completamente o conflito e, trouxe a paz de volta, foi tratado de paz, o Tratado de Versalhes. Qualquer um que aprendeu história moderna vai reconhecer esse nome. Foi o tratado que fez a Alemanha, que eu estou referenciando agora, pagar, míseros, pequenos, foi o que, se não me engano, 10 bilhões, que seria centenas de trilhões hoje em dia, em reparações para, a Inglaterra, o Reino Unido, a França, Estados Unidos também, a Rússia tecnicamente não, mas Polônia, todo mundo. Essencialmente todo mundo, eles pagaram tudo para todo mundo. Porque aquelas reparações eram um indicativo de que você foi responsável pelo conflito, você vai pagar cada centavo que esse conflito causou de dano. Cada um é culpa sua agora. O que o Estados Unidos assinou está, de acordo com como está escrito, o dinheiro que ele vai pagar para o Irã, como ele falou, não foi, está escrito como investimento, mas não é. São reparações de guerra. Reparações de guerra normalmente são pagas pelo lado que, de acordo com o exemplo histórico, perdeu o conflito. Nenhum vencedor paga pro lado perdedor. Isso não é normal. Mesmo que tenha acontecido algumas vezes, são exceções muito, muito raras. Então, o simples fato de estar tendo que pagar esse dinheiro, ou estar se responsabilizando
em futuramente pagar esse dinheiro para Irã já é um indicativo bem ruim pro lado americano. Tratado. Também como o Loirão tá dizendo que não vai pagar um centavo, ou tá dizendo que o dinheiro não é meu, então não tem tanto problema, mas ele não quer dar o dinheiro porque diz que não vai dar, então já tá sensível essa situação. Vamos ver, o terceiro ponto. O terceiro ponto que você falou agora foi qual mesmo, Deb? Foi o investimento? Sanções, eles tiraram as sanções e tipo vão ganhar receber tipo o dinheiro congelado que foi congelado por causa das sanções. Sim. O que eu acho curioso, que já foi que eu tô verificando, é que uma parte das sanções é americana e outras sanções são das Nações Unidas. Bom, tudo bem que os americanos empurraram para fazer, mas fizeram. Então agora é responsabilidade dos Estados Unidos tirar as sanções que as Nações Unidas botaram no Irã. Então mais trabalho para os Estados Unidos. Muito, muito mais trabalho. E também eles não foram já liberados do dinheiro. Ele vai ser liberado quando o Tratado de Paz for assinado. É como o que foi assinado agora é um tratado que reconhece os desejos e ambições de cada lado e que os dois vão, de certa forma, se comprometer com o desejo de cada um para chegar no tratado de paz. Então, ele está tendo o memorândum que foi assinado, vai ter as negociações de paz, vai ter o próximo passo, depois vai ter o tratado assinado. Então, tem mais 2 passos depois desse que acabou de acontecer. Como a gente brincou aqui agora no episódio, a situação do próprio primeiro passo já está tênue. Então é possível que ele só não sobreviva muito tempo, esse primeiro tratado assinado. Talvez não sobreviva no ponto de chegar às negociações. Porque, por exemplo, não foi dito nesse memorando a situação de material nuclear iraniano que vai acontecer. Sim, eles... Eu sei mais ou menos disso, mas basicamente nada. Eles só, aceitaram. Pois é. Eles, é bem engraçado, porque, o Loirão tá, xingando há décadas, anos, ou sei lá o que você prefere, o tratado nuclear do Obama, e o que ele conseguiu de volta basicamente é o tratado do Obama de novo. Eu diria que ele até tava dando apologia, né? O Irã, sabe? Ia ser injusto se eles não tivessem, se eles não pudessem ter energia nuclear. A pior parte é que ele falou essa besteira, velho. É tanta perda de tempo isso. Como você me disse, não foi acertado, por exemplo, vai ser acertado ainda. Eu falo assim, o que está assinado nesse memorando agora é que o Irã está se comprometendo a não fazer uma arma nuclear. Acabou. Não falou que eles não vão ter o produto, eles não vão fazer material nuclear, eles vão... Não, só que eles não vão construir, ter ou usar uma arma nuclear. É que eles se comprometeram. Então... Porque eles já tinham se comprometido antes, né? Mas... O antigo tratado, o que ficou pior, tem aqui o JCPOA que chama, mas eu não vou lembrar em português qual é o nome dele, é muito grande. Era um tratado, o que o Obama fez foi, você pode desenvolver você pode desenvolver e fazer material nuclear para usar em energia e usinas nucleares com supervisão internacional, e você não pode passar de um certo ponto no qual nós julgamos que você estaria fazendo uma arma nuclear. Eles concordaram e diria que desde que isso ter sido feito, não houve nenhum indicativo que eles estavam investindo mais do que estava dentro daquele acordo. Que era, vou fazer energia nuclear, tá aqui o material e continuou fazendo. O que temos agora, tecnicamente, sabe, não vai ter a supervisão internacional. Então a gente não vai saber se eles estão fazendo uma arma nuclear ou não. Não tem como. Teria que ter permissão deles para verificar. Se eles querem fazer, a gente não vai saber. Então, tá a mesma situação que estava, e de certa forma, temos um tratado que, se for assinado e for ficar em vigor, vai ser muito pior do que tinha antes com o Obama. Que é irônico, porque ele, como você mesmo falou, começou a guerra, perdeu o que tinha, e o que está tentando fazer agora para ter a paz é pior do que antes da guerra começar.
Então é uma situação desastrosa, eu diria. Simplesmente desastrosa. Dos negócios, pô. É uma situação completamente estúpida, porque basicamente tudo que ele tá colhendo são os problemas que ele mesmo plantou. E aí todo mundo sabe disso, a única pessoa que parece que não sabe é ele. Assim, eu também já vou adicionar, esse tratado que eu tenho tá falando do tratado nuclear iraniano, não é que ele foi cancelado quando a guerra começou. Não. O Loirão, no primeiro mandato dele, lá em 2016, cancelou o tratado que o Obama fez. Sim, ele cancelou o tratado porque ele achava que o tratado era horrível. Sim, e estamos quase 10 anos sem ele. Então vamos continuar mais tempo, em teoria, sem ele. Ele falou que era um tratado melhor, mas ao que tudo indica, não parece que ele vai conseguir no momento. Talvez ele consiga, mas eu não diria que tem muito indicativo positivo nessa direção. Pô, acredita. Art of the Deal. Honestamente, eu vou repetir como eu falei em outros episódios. Ainda temos mais 1 ano e meio com esse senhorzinho aí em cima. Deus do céu, ainda tem mais 1 ano e meio. Não, no mínimo 1 ano e meio. Talvez tenha mais se ele for reeleito, que vai ser impressionante. O que é ilegal, mas... Não sei. Mas já houve piadas. A bola tá com os americanos. Infelizmente. É uma pena também quando você pode perceber que de ambos os lados, o iraniano, americano e também o israelense, há múltiplas pessoas exigindo que a guerra volte. A guerra nem acabou, já querem que ela volte a ter conflito de novo. Há muitas pessoas. Os caras se odeiam, mano. Os caras se odeiam, tipo, crianças morreram. Pô, isso aí, esse tipo de coisa não vai embora tão cedo, não. Eu diria que vamos ter que ver, por exemplo, mais pra semana que vem, daqui a 2 semanas, se vai ser anunciado negociações de paz. As próprias negociações que vão levar o tratado oficial. Se não tiver, o período que foi dado é 60 dias, 2 meses. Em teoria, temos 2 meses de talvez esperança que alguma coisa aconteça. Mas que não deu nem 2 dias, já tá com treta assim, e já estão fechando o negócio do que concordaram que não ia, então talvez não dure os 2 meses que a gente precisa para ter o tratado. Mas tô esperando e tendo esperança para ver, mas honestamente infelizmente parece que a situação vai piorar antes de melhorar, ainda vai piorar um pouquinho mais. Cara, aí, tipo, é aquela coisa. A gente, todo mundo que vai sofrer, porque esses caras simplesmente têm a fabricação, a produção e o controle dos recursos mais valiosos do mundo. Pois é. Só incrível. Não podemos negar o fato que o que eles quiserem vai levar o mundo na direção que eles querem. Por hora. Pois é. Sempre importante lembrar. Incrível. Sempre importante lembrar. A gente tem que desesperadamente mover esse mundo para um sistema multipolar. Cara, pensa o nível de caos que seria se os Estados Unidos ainda tivesse esse poder de influência que eles acham que tem. Que é a influência que eles tinham no final da Segunda Guerra Guerra Fria. Sim, como todo mundo diz, a Guerra Fria e de 1991 até alguns argumentos de 2020, Estados Unidos era, como diziam, ele era inimpedível. 2003. Não, eu falo de 1991 até muitos argumentos em 2020, qualquer coisa que o Estados Unidos dizia não tinha tanta barreira que eles conseguiam fazer o que eles queriam por muito tempo. Entendendo que mais para essa última década que estamos agora que a gente começou a ter um confronto muito mais direto e muito mais sem ceder nada. Eu insisto 2003 por uma razão muito específica. Porque em 11 de setembro, e sim, eu tenho que puxar isso,
11 de setembro foi mostrado que eles não são um país completamente inatingível, como eles sempre passam essa impressão de serem. Depois de 2003, a casa foi lenta e gradativamente caindo. Por quê? Porque aí você tem os Estados Unidos tendo a bolha imobiliária, que foi em 2000 e... eu não lembro agora quanto foi. 2008, obrigado. A bolha 2008. Obrigado. Tem a bolha imobiliária, que absolutamente destroçou eles. Eles só se recuperaram porque... Ei, o mundo usa o dólar no sistema do... Confia, vale, confia em nós. Só por essa razão que eles conseguiram se recuperar do jeito que eles se recuperaram, e mesmo assim ainda foi um caos imenso. Mas, politicamente falando, os Estados Unidos ficou em frangalhos. Eu vou te falar aqui perfeitamente, antes de continuar para ter uma ideia. Você falou para mim de forma perfeita como a situação está. Houveram, ao longo dessas últimas 2 décadas, no mínimo, inúmeros sinais de que a influência, o poder que o americano tinha no começo desse século estava caindo. O que a gente argumenta muitas vezes que é mais recente essa queda é muito mais que chegou no ponto que realmente a mudança está acontecendo. Porque você falou, 2003 teve uma queda de imagem impenetrável. 2008, queda de confiança econômica. E tudo foi lentamente, mas gradativamente caindo. Falou perfeitamente. Mas chegamos no ponto, o ponto importante de que agora competidores apareceram. Eu argumentaria que menos competidores apareceram e mais que competidores finalmente conseguiram recuperar o terreno, essencialmente. Porque durante esse tempo todo, a Ásia era uma potência, tanto que muita gente que tiver crescido durante os anos 90 vai se lembrar da época em que diziam que a Ásia ia ser o futuro do mundo. Muito do galera que curte cyberpunk, essas coisas, vai se lembrar muito disso, porque a estética de filmes como Blade Runner, filmes como Cyberpunk, até certo modo até Matrix, puxaram muito da Ásia, em vários aspectos. Isso sem contar a Europa finalmente conseguindo se recuperar, em parte, e a ascensão de países e blocos de países, entre muitas aspas, emergentes, como o BRICS, por exemplo. A América Latina como um todo. O fato que o BRICS consegue sequer se demonstrar como uma ameaça para o sistema dólar hoje em dia, há 10 anos atrás, era uma coisa impensável. Era só um sonho, era o objetivo. Por exemplo, quando eu ensinaram na escola sobre o BRICS, falavam que era uma segunda opção. Hoje em dia não se fala apenas como uma segunda opção, muitas vezes vem ele como a opção, que normalmente quando a gente era pequeno era impensável. Eu preciso lembrar a audiência que atualmente os membros do BRICS, os países membros do BRICS, detêm alguma coisa em torno de 70% do petróleo mundial. Hoje em dia aumentou bastante. É mais com os países que foram adicionados, eu não vou lembrar de cabeça quais foram todos. Eu te digo um que não foi, a Argentina. Não foi porque não quis. Milei louco da vida. Mas eu te digo o porquê. Eu te digo o porquê disso tudo. Porque nossos aliados, o BRICS no total são 11 membros e mais uma galerinha que tá, são parceiros. Então, aqui é uma pequena lista. Além dos 5 infames e já conhecidos, nós temos Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Indonésia, isso tudo como membros completos. Eu não lembrava se o Irã já tinha formalizado a entrada. Aparentemente o Irã já formalizou a entrada. O que fica ainda mais... Como é que faz sentido? Os caras iam querer, escapar de vulnerabilidade americana. Sim. E os países considerados países parceiros, que são países que atendem às convenções do BRICS e participam de várias discussões e funcionalidades dentro do grupo, mas não tem nenhum poder de voto. São países como, olha só, Belarus, Bolívia,
Cuba, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Eu não sei você, mas essa lista inclui alguns nomes muito perigosos para os Estados Unidos. Que remetem a situações muito agradáveis. Nomes obscuros, que muita gente nem sabe que países são esses. Eu lembro que teve... Começo do ano teve drama. Não drama, teve uma situação com a Nigéria onde certos locais da população começou a caçar cristãos. Teve esse problema com a Nigéria, mas não sei se já concluíram ou se já tá resolvida a situação agora. Tem que estar vendo nome da Nigéria. O Loirão resolveu. Será? Sim, ele bombardeou eles. Ou ameaçou, não lembro. Eu acho que talvez dos dois, né? Tipo... Um dos dois. Mas, enfim, tudo isso pra dizer... Nós estamos assistindo, e se você quiser uma análise um pouquinho mais profunda disso e um pouco mais cômica, eu recomendo o vídeo do Pedro Daher, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas basicamente o vídeo é falando de como impérios caem, e que é o que a gente está vendo com os Estados Unidos agora. E a gente ainda está vendo o Império Britânico cair, a certo modo. Cara, a Grã-Bretanha só tem dó, velho. Yep. Cara, a Grã-Bretanha... Eu não sei como... Bagaço. A Grã-Bretanha tá bagaço, só isso que eu ia dizer. A Grã-Bretanha tá bagaço. Não, tem que falar que estão tendo problema grande com o separatismo também. Ainda mais com... A Escócia hoje em dia tá mais tranquilo com isso, mas a Irlanda tá dando problema até hoje. Sempre vai dar. Cara, sempre vai dar. Os caras foram massacrados pela Grã-Bretanha. E agora, tipo, cara, por muitas razões ou outras, teve uma movimentação de, tipo, extrema-direita, né? Os imigrantes são um problema, só que não. Os imigrantes não são, infelizmente, para eles, não foram os problemas. E, cara, eleger um mano doidão populista não ia, tipo, resolver. Pra Grã-Bretanha foi pior, porque eles tinham eleito... o Farage, Nigel Farage, o coleguinha, né, que fez o Brexit, sabe? Yep. Literalmente uma das piores decisões do planeta para a Grã-Bretanha. Meu Deus. E, sabe, ele ainda tem uma carreira política. Pois é. Só pra também valer a minha presença aqui. Oxe. Porque eu não falei nada esse episódio inteiro. Não. Não, vai lá, cara. Começa o seu yap. Basicamente, o importante de se analisar em essencialmente a queda de um império, e os italianos podem falar muito bem disso, os especialistas presentes. Caíram tanto que nem nação tiveram unida por mais de 1000 anos, pelo amor de Deus. Exato. Os pontos mais importantes para você se analisar durante a queda de um império são: número 1, divisão política. É só olhar os Estados Unidos. Meu Deus do céu, não tem exemplo melhor de divisão política do que aquele país. Se a gente for pensar, por exemplo, eu admito que eu não tenho um exemplo bom para fazer de correlação com divisão política em termos do Império Britânico. Agora, com os romanos, teve bastante. Com os romanos, tem imperadores que não duraram dias. Pois é. Não, a Grã-Bretanha não tem um primeiro-ministro, tipo... que durou menos do que uma cabeça de repolho. A gente pode puxar a separação que eventualmente teve entre o leste e o oeste. A gente pode puxar uma também. Que só foi uma coisa um sintoma que foi piorando cada vez mais a queda deles. Sim. E sempre tem tipo uma pessoa no meio. Eu acho que pros galera do Grã-Bretanha foi tipo a Margaret Thatcher. Pros Estados Unidos foi o Ronald Reagan. Eu adoraria fazer um vídeo especificamente só sobre o Ronald Reagan, porque tipo... mas é um cara americano. Ronald Reagan é literalmente a pior pessoa que já existiu. E ele é tipo... O cara foi presidente dos Estados Unidos e ele é tipo responsável por toda a dor e sofrimento do capitalista em todas as nações do Oeste, incluindo o Brasil, especialmente o Brasil. Nem brinca. Nesse ponto eu já sei mais ou menos o que você tá falando. Sim. Mas é completamente fora do assunto. Margaret Thatcher foi a Reagan da Grã-Bretanha. Sim.
E ponto número 2, economicamente o país está estagnado. Vamos lembrar aqui, nos Estados Unidos atualmente as 5 empresas, os 5 maravilha, não é? Os 5 maravilhosos, né? Esqueci qual é o nome que eles dão. Que estão essencialmente segurando a economia norte-americana. São 5 empresas de tech, 3 delas que não tem nada de lucro pra mostrar. Eles só têm reviravolta econômica. E 2 que são a Google e a Microsoft. Cara, a única empresa que faz o lucro das 5 é a Apple, pô. E é porque, tipo... Não, a Google também tem um pequeno grau de lucro, mas eles estão... a margem caiu muito. Eu tô falando, tipo, lucro mesmo é Apple. Eles, pelo menos, tipo, fazem produtos. São produtos bosta, diz eu, utilizador de Apple. Sim. Mas eles fazem. Aqui é vida Android, aqui comigo. Mas, enfim. É importante você parar pra pensar o quão precário economicamente os caras estão. Essa guerra, pra mim, do Irã, e o fato de que o Netanyahu tem tanta influência ali dentro, isso pra mim só prova o quão economicamente ferrados os Estados Unidos estão. Pensa bem. Nós mencionamos, no episódio que falamos desse conflito, nós mencionamos a situação que muito dinheiro que entra e é utilizado por políticos e do Estado americano sai de investidores israelenses. Então isso é uma indicativa clara de que Israel tem uma influência grande dentro do que acontece nos Estados Unidos. Então é um indicativo de que o Império... Não, eu admito que o Império Americano fica ruim de falar, mas ao mesmo tempo tem que ter um termo melhor para descrever. Aqui, hegemonia fica mais fácil de entender para mim. Pode falar como hegemonia, pode falar como império, mesmo que não seja um império nos moldes que a gente tá acostumado. Cara, a situação... O funcionamento é a mesma coisa. No final das contas, o funcionamento é a mesma coisa. Mas, cara, pensa assim, você tem um presidente que aceita suborno. Vocês estão ligados nisso, publicamente. Né? Publicamente. Publicamente. Por favor. Né? Políticos antes tinham classe. Gente, não é suborno, são doações patrióticas. Não tem como ser ruim o patriotismo. Claro, vamos trocar o avião particular do presidente por esse aqui da Arábia Saudita. Foi da Arábia Saudita, não foi? Eu não lembro de cara. Foi. Obrigado, eu não tô ficando louco ainda. Ele também recebeu um avião do... Ele também é uma situação, honestamente, surpreendente o quão rápido está acontecendo, eu diria. Cara, vocês escutaram desculpa, eu meio que tô saindo um pouquinho numa tangente, porque é só muito engraçado você pensar no nível que os Estados Unidos está. Vocês viram que teve, eu não lembro se foi fim de semana passado, dia 18... Não foi dia 18, foi dia 15, né? O aniversário do Estados Unidos e também o aniversário do Donald Trump. Sim, o Liberdade 250. Isso aí. Eles fizeram uma briga de UFC no quintal da Casa Branca e tiveram motocicletas e um dos lutadores que ganhou a briga chamou Michelle Obama de homem. Isso, eu queria comentar isso. Um dos lutadores, ele chegou ali, depois de ganhar, e chegou: Michelle Obama is a man, am I right? E todo mundo aplaudiu ele. Sim. É um vagabundo, só pra te falar. O cara foi fazer o peso dele antes da briga, vomitando em si mesmo. Escroto. E cara, isso sem contar... O simbolismo tá muito pesado nesse daí, hein? Pelo amor de Deus. Isso sem contar... Cara, a gente escolheu o melhor ano pra começar esse podcast pra falar desse tipo de coisa, cara. Porque ano de Copa do Mundo. Olha o nível de caos que está sendo essa Copa do Mundo. Eu nunca vi, em todos os meus 28 anos nessa indústria vital que é ser um ser humano, esse nível de racismo. Pelo menos a notícia boa nesse aspecto foi
os coreanos e os mexicanos. Eles já têm tipo uma história boa entre si, mas foi bem divertido tipo ver todos os mexicanos tipo, sendo de boa com os coreanos e aí tipo tendo um coreano em um bar mexicano e aí os caras estão tipo festejando, dando drink pro cara e aí eles levam ele tipo pra fora do bar e começam tipo jogar ele pro céu como se ele tivesse tipo num show. É assim que você sabe que a Copa do Mundo é legal. Tirando o fato de que depois eles tiveram que. Foi o primeiro jogo, eles estavam no México, eles tiveram que passar a borda. Cara, o caso pra mim mais emblemático é aquele que a gente comentou, eu não lembro agora qual episódio, se foi no passado ou no retrasado, que é o do árbitro Omar Abdulkadir Artan. Eu peço desculpas se eu falei o seu nome completamente cagado, meu amigo, eu peço desculpas, mas esse é o juiz que 34 anos, melhor juiz do país, recebeu a ligação de que ia ser árbitro da Copa 2 dias antes de embarcar, chegou lá, foi mandado de volta pra casa. Pensa o nível de loucura que isso é. Eu diria que é um nível de injustiça que ele deve ter sentido absurdo. Ele foi bem-vindo no país dele como um herói, pelo menos. Pelo menos, mas, cara, pensa, vamos lembrar, o Brasil já recebeu a Copa do Mundo, acho que umas 2 vezes, né? Mas foi 2, sim. Umas 2 vezes. A FIFA abria a boca e a gente já tinha que estar lá para ouvir o que eles queriam dizer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não está sendo assim com essa Copa. O que será? O que o Trump quer... Desculpa, eu vou dar nomes aos bois. O que os Estados Unidos quer... A FIFA tá ali, sim senhor, me desculpe senhor, vamos fazer aqui senhor. Onde, velho? Ele ganhou o prêmio da paz da FIFA. O prêmio da paz da FIFA. Grande prêmio da paz da FIFA, que foi... Ele inventou. Que foi também dado a grandes outros nomes como Ninguém. Então ele é o primeiro a receber a honra tão grandiosa da FIFA, gente. Meu Deus do céu, Ai, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Eu acho hilário o fato que você já falou. Se a gente queria falar sobre política e o quão caótico tá, a gente escolheu um ano tão bom pra isso, é impressionante. Pois é, cara. Uma pena que isso afeta a carteira da gente. Pois é, né? Esse buraco negro aqui na minha carteira tá me matando já. Pois é. Você tinha alguma notícia boa disso? Não, infelizmente hoje eu não tinha nenhuma notícia boa. Quer dizer, eu tinha uma coisinha interessante que eu vi, relativamente boa, dependendo de pra quem você perguntar. Eu não me lembro agora de qual país, eu geralmente tento trazer essa informação, eu peço desculpas por não ter hoje, mas eu vi uma notícia de que estavam desenvolvendo uma técnica de crescer de novo dentes. Eu acho que eu vi isso, mas eu também não lembro o país. Pois é, Era tipo uma injeção da vida, né? Alguma coisa nessas linhas, eu confesso que eu não lembro muito bem agora. Eu trago semana que vem uma notícia melhor e tal, mas resumo da historinha, estão arrumando um jeito de crescer dente de novo, o que pode impactar bastante coisas como galera ter dente podre, essas coisas todas, que é bem legal, bem maneiro. Desde que a gente não tenha que pagar um rim pra fazer isso, tá bom. Justo. E outra notícia boa também, falando em não ter que pagar um rim. Pela primeira vez, eu acredito, Cabo Verde e alguns outros países anunciaram que eles conseguiram erradicar sarampo. E vários outros países da África estão caminhando para isso também. É ótimo. Em plena anti-vaxxer, em pleno movimento anti-vaxxer. Desculpa, pós-anti-vaxxer. Bom, eu infelizmente não tenho muitas boas notícias, ou notícias muito interessantes, francamente. Mas... é meio que isso.
Beleza. Mas, por exemplo, é uma complicação de situação. Eu diria que a África sempre teve problema com vacinação e conseguir se livrar de certas doenças desde sempre. Então é bom que estão conseguindo livrar de algumas delas, pelo menos. Cara, sabe o que é o mais engraçado? Desculpa, é engraçado de um jeito mórbido. É engraçado de um jeito mórbido. Ok. Alguns países da África anunciaram que conseguiram finalmente erradicar o sarampo. E enquanto isso, o sarampo voltou nos Estados Unidos. O sarampo voltou nos Estados Unidos. Ele tinha sido erradicado. Por causa dos antivax. Sarampo tinha sido erradicado nos Estados Unidos e ele apenas voltou. Porque a galera não tá vacinando. Vai viajar, todo o país é que nem o nosso. Nenhum país tem doença nesse mundo, porque nós... Opa! Peguei alguma coisa? Não dá não. Rolou a mesma coisa com Grã-Bretanha. Rolou uma coisa parecida com o Texas, só que não era tipo de doença, era tipo um mosquito que tipo bota ovo tipo, na sua cabeça que eles tinham extinguido, voltou à vida porque eles só pararam de extinguir. Adorável. Você acha que... você não pode saber de cabeça. Eu lembro que eu via no Discovery Channel um negócio e eu vi um troço assim, mas eu não vou lembrar nem se era mosquito. Também não vou lembrar. Bom, ultimamente a gente ainda tá falando muito de coisa internacional, especialmente dos Estados Unidos. Se tiver alguma notícia, se não tiver alguma notícia louca, até o próximo episódio, eu planejo que minha próxima notícia seja eu falando de política brasileira. Especificamente eu vou falar sobre... Eu vou pegar... Eu achei tipo o roteiro do filme do... você também achou? Você achou? Sim. O Dark Horse. Eu preciso falar dele. Não. Esse vai ser meu assunto. Tudo bem, beleza. Eu vou contigo porque... Cara, eu vi o roteiro. Eu li o roteiro inteiro. Não se preocupe não. Qualquer coisa eu pego uma notícia mais leve de conteúdo pra falar e vocês podem destruir a gente com esse roteiro. Por favor, vai ser tão engraçado. E eu também só queria deixar registrado: o Eduardo Bolsonaro foi julgado e condenado. E ele tá inelegível. Merecido. Oi? A Corte Brasileira ou... Corte Brasileira. Não é o Flávio. O Flávio não foi julgado. O Flávio ainda tá nos Estados Unidos se escondendo como um covarde. O Eduardo, que tava aqui, ele perdeu o mandato, foi julgado, perdeu o mandato e não vai poder... Vai ficar 4 anos preso, ou 8 anos preso, alguma coisa assim. E depois disso ele ainda vai ter mais um tempo que ele vai estar inelegível, o que significa que ele vai ficar tipo 12 anos inelegível. Ele tem quantos anos mesmo, Eduardo? Não faço a menor ideia. E bom, como o paizão é bem velho, acho que ele deve ter uns 50 e alguma coisa. Eu vou chutar o 40 e tanto. Então 12 anos já é muito tempo pra ele. Bom, vamos ver se ele acha outra coisa da vida pra fazer, né? Vamos ver. Enfim, é isso. Senhoras e senhores, mais alguma coisa? Tranquilo. Acho que deu por hoje. Paz no mundo. Paz no mundo. É o que eu desejo. Todos queremos. Senhoras e senhores, espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha se divertido, que tenha aprendido alguma coisa interessante ou que tenha dado uma mínima risada. Eu fui seu anfitrião Dias, até a próxima. Falou. E antes que eu me esqueça, porque eu já me esqueci, se inscreve, deixa um like, comenta, hypa, é nóis, eu devia ter falado isso no começo E do toca o episódio. sininho, e fala com seu titio e... sei lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queira sugerir pra gente, manda no comentário aí. Isso aí. Sim. Confesse seu amor pelo Brasil. Isso aí. Valeu! Adeus. Falou. Yeah!